Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos olhar para a forma como os portugueses pagam. Seja pela migração para os meios eletrónicos, a popularização do contactless ou a segurança oferecida por novas soluções avançadas pelo Banco de Portugal, o ecossistema de pagamentos tem evoluído rapidamente, acompanhando novos hábitos e novas tecnologias. O relatório dos sistemas de pagamentos, acabado de publicar hoje pelo Banco, sintetiza os principais desenvolvimentos numa área que toca no dia-a-dia dos portugueses, de uma ida ao supermercado à compra de uns ténis online. Para nos ajudar a descodificar algumas das suas principais conclusões, temos hoje connosco Teresa Cavaco e Hugo Mira, diretor adjunto do Departamento de Sistemas de Pagamento. Muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Antes de mais, se calhar, vamos começar por uma visão mais abrangente sobre o tema que nos traz aqui, Teresa. Como é que os portugueses fizeram pagamentos então em 2024 e qual foi o crescimento em relação a 2023? Então, em 2024 registou-se novamente um aumento no número de pagamentos de retalho, ou seja, aqueles pagamentos que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Em relação a 2023, esse crescimento foi de 11,2% em quantidade e de 4,9% em valor. O padrão manteve-se de certa forma, ou seja, a utilização dos instrumentos de pagamento eletrónicos voltou a crescer e os instrumentos em papel voltaram a decrescer. Se excluirmos o numerário, os pagamentos eletrónicos já representam 99,8% dos pagamentos de retalho. Portanto, os restantes 0,2% correspondem basicamente aos cheques, e os cheques registaram em 2024 um decréscimo de quase 20%. Foi, de facto, um decréscimo muito, muito elevado. E nós, portanto, há várias formas de fazer pagamentos. Referiste agora uma que teve um recuo assinalável. Consegues destacar alguma que tenha crescido especialmente em 2024? Sim, eu destacaria os cartões de pagamento por um lado. E porquê? Porque foram novamente o instrumento de pagamento mais utilizado pelos portugueses no dia-a-dia, nas suas compras. Os cartões foram utilizados para fazer 89,5% do total de pagamentos de retalho. E gostaria de destacar também as transferências imediatas, porque foram o instrumento de pagamento que mais cresceu entre 2023 e 2024. Portanto, as transferências imediatas cresceram 46,4% em quantidade e 47,2% em valor. Esse crescimento é bastante expressivo, mas contrasta com um peso ainda relativamente reduzido no total das operações, o peso das transferências imediatas. O que é que está a impulsionar, por um lado, o crescimento, mas o que é que ainda está a travar, ou se calhar estava a travar uma utilização se calhar mais abrangente dessa solução? Certo. Apesar deste crescimento expressivo, no final de 2024 as transferências ainda tinham um peso muito... As transferências imediatas ainda tinham um peso muito reduzido no total dos pagamentos de retalho. O crescimento resulta em grande medida do impulso dado pela regulamentação europeia. Esta regulamentação veio impor, por exemplo, que desde 9 de janeiro deste ano, de 2025, não podem ser cobrados pela execução de uma transferência imediata encargos superiores àqueles que são cobrados por uma transferência normal. Logo, começámos logo a adaptar-nos no final de 2024 e parte deste crescimento é explicado por este impulso dado pela regulamentação europeia. Para além disso, nós também vemos que os consumidores portugueses têm uma crescente preferência por pagamentos mais rápidos, mais convenientes e mais seguros. E aqui não podemos esquecer que algumas iniciativas nacionais, que espero possamos falar mais à frente, como a confirmação do beneficiário e o SPIN, vieram reforçar essa conveniência e segurança. Portanto, respondendo à pergunta à parte do bloqueio, o custo é um dos principais bloqueios à maior utilização deste instrumento e, por isso, se olharmos para os dados de utilização das transferências imediatas à data de hoje, são consideravelmente diferentes do final de 2024. Portanto, à data de hoje, mais de metade das transferências já são imediatas. Uma diferença gigante. É. Também o relatório apresenta uma análise mais geográfica e a utilização de transferências imediatas, pelo menos em 2024, não é totalmente uniforme por todo o país, não é? O que é que vocês conseguiram identificar? Sim, este ano nós temos uma análise sobre a utilização das transferências imediatas nas diferentes regiões do país. Chegámos a algumas conclusões interessantes, mas algumas delas não são surpreendentes, digamos assim. Digamos que os números vieram confirmar aquilo que era a nossa expectativa.
Lisboa é a região com o maior número de transferências imediatas enviadas por habitante e no polo oposto temos a Guarda, que é o distrito com menor número de transferências imediatas enviadas. Do lado da recepção das transferências imediatas, temos no top 2, digamos assim, em primeiro lugar temos Setúbal e logo a seguir temos Lisboa. Portanto, como eu estava a dizer no início, no geral, e talvez sem surpresa, a adoção das transferências imediatas, pelo menos para já, faz-se sentir muito mais nas zonas urbanizadas do país do que no interior. Exato. A Teresa já referiu aqui os cartões, continuam a ser o instrumento mais utilizado. Este domínio no pagamento eletrónico da utilização de cartões, qual é a dimensão deste domínio? O que é que nós podemos dizer? Sim, bom dia. De facto, os cartões continuam a ser um instrumento de pagamento mais utilizado pelos portugueses no seu dia-a-dia. Em 2024, os cartões representaram 89,5% do número de pagamentos de retalho, se excluirmos o numerário. Como habitualmente, as compras voltaram a ser a operação de pagamento mais utilizada ao nível dos cartões. Representaram 65,2% dos pagamentos com cartão foram compras, online ou presenciais. Isto face a 2023 representa a utilização dos cartões registraram um crescimento de 11,9% em número e 3,9% em valor, totalizando 4,2 mil milhões de pagamentos numa média diária de 11,5 milhões de transações por dia. Um número bastante assinalável. Com exceção dos levantamentos, que diminuíram face a 2023, tiveram uma redução de 3,2% em quantidade. Todos os restantes tipos de operações de cartão que temos e que usamos no nosso dia-a-dia cresceram em 2024. E aqui podemos destacar as compras, que já tínhamos falado, mas também as transferências com cartão, que cresceram 24,1% as transferências e 16,4% as compras. Provavelmente até há algum espelho entre a utilização de cartão para fazer mais pagamentos e menos levantamentos. Certo. Esse é um efeito que se vem verificando já nos últimos anos, principalmente desde a pandemia. Exato. Uma coisa que nos habituámos a ter na nossa vida é só encostar um cartão a um terminal em vez de colocar o cartão. O contactless continua a avançar, os números mostram isso. Qual é a dimensão do crescimento dos últimos anos do contactless? Se bem nos lembramos, o ano 2023 tinha sido o primeiro ano em que a tecnologia contactless os pagamentos com a tecnologia contactless, as compras com a tecnologia contactless, tinham representado mais de metade das compras em Portugal. E 2024 não invertemos essa tendência, portanto, as compras com contactless em 2024 representaram 56,7% das compras com cartão, cresceram 24% em quantidade e quase 27%, 26,9% em valor. E foi essa evolução que verificámos agora neste ano. Portanto, mantivemos a tendência dos últimos anos e, tal como o ano passado continuámos a ter mais de 50% das compras já com contactless. Esta evolução tem sido relativamente rápida em Portugal, mas nós até há pouco tempo ainda estávamos um pouco atrás da generalidade da média da Europa na utilização de contactless. Nós já estamos agora perto dessa média, já estamos acima, conseguimos dizer isso? Estamos mais perto, mas ainda estamos aquém. Okay. A nível europeu, a adoção de contactless vem de há mais tempo, portanto, o ponto de partida inicial dessa adoção foi antes da sua adoção em Portugal. Em média, a nível europeu, a adoção do contactless é de aproximadamente 64%. Portanto, nós em Portugal estamos por volta dos 56, 57, ainda estamos um bocadinho abaixo. Esta diferença vem muito desse facto. Em Portugal nós já começámos a ter a adoção do contactless a partir da pandemia. Com a pandemia tivemos esse passo, que nos aproximou muito dos valores europeus, mas ainda assim ainda estamos um pouco aquém. Em relação às compras online, vocês já tinham essa conclusão no relatório do ano passado e agora penso que se mantém. Elas continuam a ser maioritariamente feitas junto de comerciantes estrangeiros, certo? Sim, é verdade. Conseguimos identificar alguma justificação para isso? Sim, nós já em 2024 as compras online em sites estrangeiros ainda representaram 55,7% do número de pagamentos, 59% do valor das compras online. Este fenómeno é justificado não só pela crescente globalização, que nós todos temos, e o comércio eletrónico é um dos grandes motores dessa evolução, e, portanto, temos mais facilidade de acesso aos mercados internacionais, por um lado, e, por outro, a crescente digitalização. Portanto,
a compra e o pagamento que os utilizadores é mais fácil e, portanto, é mais conveniente e mais acessível, e mesmo e especialmente em comerciantes fora de Portugal. Também, em complemento, podemos também sinalizar que parte significativa das grandes plataformas de comércio eletrónico não estão localizadas em Portugal e, portanto, cada vez mais os portugueses utilizam essas plataformas e quando pagamos nessas plataformas, tipicamente estamos a pagar no estrangeiro. Sim. Sem mencionar nomes, podemos pensar em várias plataformas de streaming que não estão em Portugal. E pegando em todos estes serviços e operações, que utilização é que faz um português médio, ou que fez um português médio ao longo de 2024 destes serviços? Conseguimos resumir de maneira muito sintética? Muito sinteticamente, em 2024, cada um de nós fez, em média, 395 pagamentos com cartão. Desde levantamentos, compras, pagamentos de serviços, todas essas operações que fazemos com cartão. Seguiram-se os débitos diretos e as transferências, e aqui foram 23 e 21 pagamentos por pessoa, respectivamente. E, por fim, temos ainda as transferências imediatas, que já falámos anteriormente, em que temos 1,8 pagamentos por pessoa, e como a Teresa disse, agora a tendência é que este efeito, existe aqui um grande crescimento agora em 2025, e os cheques, com 0,8 pagamentos por pessoa. E na comparação com 2023, neste perfil do português médio, se quisermos, há alguma coisa que tenha mudado, ou várias coisas mudaram, mas há alguma especialmente expressiva? Com exceção dos cheques e dos efeitos, que tiveram uma redução face a 2023, todos os outros instrumentos tiveram uma utilização crescente, mesmo quando fazemos a análise por habitante. O instrumento cuja utilização mais aumentou em 2024 foi, e não será de estranhar, as transferências imediatas. Ainda não são muitas, mas, como já falámos, cresceram significativamente, 44,1% em quantidade e 44,8% em valor. E como já disse, sendo expectável que agora este ano, e a Teresa já deu alguns números, à data de hoje já estamos com mais de 50% das transferências que fazemos no nosso dia-a-dia já são imediatas. Vai ser claramente em 2025 o instrumento de pagamento do ano que vai crescer. Vai aumentar mais. Teresa, os níveis de fraude são sempre uma pergunta que se faz nestes momentos. Eles continuam relativamente baixos. Como é que evoluíram em 2024? Sim, nós neste relatório apresentamos dados da fraude, que são os mais recentes de que dispomos, relativos ao primeiro semestre de 2024. Há duas mensagens que são importantes. Primeiro é que a fraude nos pagamentos eletrónicos em Portugal manteve-se reduzida. Apesar de ter aumentado ligeiramente em termos globais, os níveis de fraude são reduzidos. Depois, a outra mensagem que é de destacar é que a taxa de fraude em Portugal é inferior à registada no espaço económico europeu para estes instrumentos para os quais dispomos de informação comparável. Os débitos diretos são o instrumento com menor taxa de fraude neste período que analisamos. A fraude com as transferências aumentou ligeiramente e a fraude com os cartões diminuiu em quantidade, mas aumentou em valor. Portanto, foram menos operações, mas de valor superior às operações fraudulentas. No último podcast que gravámos, aqui os três, já falámos sobre este tema, que é o impacto que a confirmação do beneficiário final teve na redução da fraude. Nós temos capacidade de observar esse impacto, por um lado, e já agora, se puderes aproveitar para explicar um bocadinho o que é a confirmação de beneficiário final. Temos. Então, voltando a esse último podcast em que gravámos, na altura, quando falámos da fraude e, em particular, da fraude nas transferências a crédito, dissemos aqui que a tipologia mais comum era a manipulação do ordenante pelo infrator. Ou seja, o infrator levava o ordenante a fazer uma transferência a seu favor, obviamente sem o ordenante perceber que estava a fazer um envio de fundos para alguém que não era o beneficiário pretendido. Hoje o tipo de fraude mudou e, portanto, hoje o tipo de fraude mais comum nas transferências a crédito é a emissão de uma ordem de pagamento pelo próprio infrator, pelo próprio criminoso. E esta mudança resulta precisamente da implementação da confirmação do beneficiário. Portanto, o serviço de confirmação do beneficiário veio determinar que os criminosos se movessem de uma tipologia de fraude
para outra, o que significa que a confirmação do beneficiário teve um efeito muito positivo na redução dessa tipologia de fraude que eu falei, que é a manipulação do ordenante. Porquê? Porque a confirmação do beneficiário vai permitir ao ordenante, a um utilizador comum, que antes de autorizar a transferência, confirma a identificação do beneficiário dessa transferência, vê o nome do titular da conta para onde os fundos se destinam. E aqui o que começou a acontecer foi que, com uma maior sensibilização e com a implementação desta funcionalidade, as pessoas passaram a perceber que muitas vezes o beneficiário para quem estavam a transferir os fundos não era o pretendido e, portanto, cancelaram essas operações e conseguiram assim evitar serem vítimas de fraude. Portanto, depois de um olá pai ou olá mãe, nós vamos ver e afinal não é o nosso filho que está realmente Exatamente. a receber Portanto, o não dinheiro. É o nome do filho Exato. E não é o nome do pai, não é... Só para dar um número, nos primeiros 3 meses de implementação desta funcionalidade, esta tipologia de fraude nas transferências por manipulação do ordenante reduziu-se 77%. Daí, como eu digo, a funcionalidade de confirmação do beneficiário permitiu reduzir a fraude e, simultaneamente, conduziu os infratores para outras novas práticas. Exato, depois nós sabemos que isto é uma corrida permanente. O que estavas a referir agora é a forma mais popular e provavelmente a que está a ser mais utilizada agora, certo? De ser o ordenante. Ser o próprio infrator fazer-se passar pelo ordenante e cometer a fraude a seu favor, sim. Tendo em conta este novo ecossistema que nós temos, mais seguro, mas também com mais facilidades, que conselhos é que talvez consigamos dizer às pessoas, seja para se protegerem ou para tornarem os seus pagamentos e as suas transferências mais fáceis? Assim, há alguns conselhos práticos que nós podemos dar? Sim, acho que já vimos que a fraude é um fenómeno dinâmico, não é? Portanto, à medida que conseguimos encontrar mecanismos para nos proteger de umas determinadas tipologias de fraude, os infratores vão adaptando as suas técnicas. E por isso o principal conselho é que, enquanto utilizadores, nos devemos sempre manter com atenção máxima. Talvez possa aqui aproveitar esta ocasião para partilhar alguns métodos de fraude que neste momento são mais comuns e que tipo de boas práticas e cuidados é que os utilizadores devem ter. Nós, talvez destacar 3 tipologias de fraude. Uma primeira delas é uma fraude que está a ser cometida através do envio de SMS, da utilização de chats de aplicações, de mensagens instantâneas, e até da recepção de chamadas telefónicas em que depois aparecem anúncios de plataformas sociais. E aqui o que se promete são ofertas de emprego, investimentos de elevado retorno, rendimentos muito rápidos. E nestes casos, os utilizadores devem sempre abster-se de responder ou de aderir a estas ofertas suspeitas. Coisas boas demais para serem verdade. Exatamente, Quando as molem muita... Sim, desconfiamos. Exatamente. Temos também outro tipo de fraude, que era aquela que falávamos há pouco, em que o infrator emite uma ordem de pagamento a seu favor. Isto normalmente está a ser feito com a instalação de malware nos dispositivos das vítimas. E aqui o conselho é que nós devemos estar sempre atentos quando recebemos mensagens dos nossos bancos a pedir confirmação de transferências, a dar códigos por SMS. Devemos sempre confirmar que o valor da operação é aquele que aparece na mensagem, que a pessoa de destino é aquela que aparece na mensagem. Portanto, ter cuidado também, verificar aqueles dados e não agir automaticamente e introduzir o código que nos é dado no home banking ou na app móvel. Depois temos, por último, a última fraude que eu gostava aqui de falar, é uma fraude que cresceu após a minimização que tivemos na fraude da tipologia Olá Pai, Olá Mãe, cresceu uma tipologia de fraude que é perpetrada com as referências de pagamento, os designados pagamentos de serviços. Eu acho que aqui também já deve ter afetado quase todos nós, em que nós recebemos uma mensagem a apelar a um pagamento urgente com base numa referência de pagamento que é facultada. E essa mensagem vem ocultada ou por alguém que se faz passar por um conhecido da vítima, a pedir para fazer aquele pagamento em seu nome, ou pela própria empresa com quem nós temos um contrato de prestação de serviços a dizer que temos uma fatura em atraso. Portanto, aqui o conselho habitual: cuidado, não efetuar o pagamento sem ter a certeza de que estamos a fazer o pagamento para a pessoa certa ou para a empresa certa. E também, já agora, divulgar que no próximo dia 19 de maio entrará em vigor um aviso do Banco de Portugal
que alarga, digamos assim, a confirmação do beneficiário também a estas operações de referências de pagamento. Ou seja, a partir deste dia, vamos ter, enquanto utilizadores, a oportunidade de confirmar o beneficiário final dos fundos, não só quando fazemos transferências, mas também quando fazemos pagamentos de serviços. Uhum. Outro serviço lançado pelo Banco de Portugal para facilitar um pouco a vida dos consumidores é o SPIN, que permite fazer transferências a partir do número de telemóvel ou, no caso das empresas, do número de identificação coletiva. É também um tema que já foi assunto aqui nas nossas conversas. Hugo, não sei se consegues fazer-nos um resumo dos números mais recentes sobre a evolução do SPIN. Sim, o SPIN é de facto uma das funcionalidades disponibilizadas pelo banco ao longo de 2024, com o objetivo de aumentar a segurança e melhorar a experiência do utilizador na execução de operações de pagamento. E tal como referiste, o SPIN veio permitir a iniciação de transferências imediatas através do número de telefone em qualquer um dos canais dos bancos, quando o beneficiário é um particular, ou através do número de identificação de pessoa coletiva, o NIPC, quando se trata de uma empresa. E isto em vez de termos que introduzir todo o IBAN quando estamos a iniciar a transferência. Portanto, usaram algo que é muito mais familiar e muito mais fácil para iniciar as transferências. No final de 2024, o SPIN tinha 339 mil associações ativas entre um identificador e um IBAN, sendo 13 mil de empresas e 326 mil de clientes particulares. Uhum. Desde o seu lançamento, e o serviço foi lançado em 24 de junho de 2024 e até ao final do ano, existiram cerca de 22 milhões de consultas de IBAN para permitir a iniciação de operações com o SPIN. O recurso desta funcionalidade tem crescido e cresceu bastante no final do ano, com o aumento das transferências imediatas, que faz esta ligação também muito próxima com o SPIN e com estes novos serviços que o banco tem dado, para dar usabilidade e dar segurança. Também foi esse um dos objetivos, promover as transferências imediatas e, portanto, está-se a sentir esse efeito. Vê-se nos números. Vai-se a ver nos números, sim. Do lado, se quisermos, da infraestrutura, o relatório também faz uma contabilização da sua resiliência ou, por outro lado, dos eventos mais raros, que são os incidentes operacionais. Qual foi a evolução em 2024 destes incidentes? Em 2024 tivemos o menor número de incidentes dos últimos 5 anos. Foram 36 incidentes, menos 12 do que no ano de 2023. Destes incidentes, apenas um foi um incidente causado por uma ação maliciosa, digamos assim. Todos os outros foram mesmo de natureza operacional, portanto, resultaram de falhas de sistemas, de falhas de processos internos ou então de eventos externos. Tal como no ano anterior, normalmente estes incidentes operacionais afetam os canais digitais das instituições, portanto, os canais mais afetados acabam por ser o home banking e o mobile banking, portanto, as apps bancárias no telemóvel, que quando existem estes incidentes ficam indisponíveis para os clientes concretizarem as suas operações. Uhum. Por último, acho que não podíamos acabar este podcast sem fazer aqui uma pergunta. Os sistemas às vezes sofrem choques inesperados e bastante violentos e nos últimos meses provavelmente nenhum foi tão inesperado como o apagão de 28 de Abril. Nós conseguimos dizer como é que os sistemas de pagamento resistiram a este apagão? Sim, inesperado mesmo. Sim, a falha de energia teve consequências consequências em muitos setores e os pagamentos não fugiram a esses impactos. Talvez distinguir aquilo que é a infraestrutura de pagamentos daquilo que é a rede que os utilizadores utilizam para fazer pagamentos. Ao nível das infraestruturas dos sistemas de pagamentos, existe uma boa notícia e que é as soluções redundantes funcionaram e os sistemas continuaram durante todo o período em que tivemos sem energia elétrica a funcionar normalmente. Portanto, a infraestrutura esteve sempre a funcionar, quer do lado do Banco de Portugal, quer do lado dos prestadores de serviços de pagamento. Contudo, como eu disse, os pagamentos foram afetados porque os terminais de aceitação de pagamentos nas lojas e as caixas automáticas onde fazemos os levantamentos de numerário, eles próprios dependem do fornecimento de energia elétrica, não é? Portanto, enquanto estes equipamentos tiveram soluções de redundância ou as baterias a funcionar, também funcionaram. A partir do momento em que essas soluções de redundância ou que as baterias terminaram,
eles deixaram de funcionar. Portanto, os utilizadores deixaram de os poder utilizar. Depois também houve um momento do dia, de 28 de abril, em que este apagão elétrico, não é, teve consequências também nas redes de comunicações. E aqui também houve impactos, porque nós, se quisermos aceder à app do nosso telemóvel ou se quisermos aceder ao nosso home banking, dependemos de energia elétrica e de redes de comunicações. Portanto, aqui os clientes ficaram inibidos de efetuar operações nestes canais, apesar do lado de lá, como eu disse no início, a infraestrutura estar a funcionar, mas os clientes não conseguiam aceder nos canais porque dependiam da energia. Portanto, uma boa notícia, mas ainda assim, obviamente, impactos. Certo. Teresa, Hugo, obrigado pelas explicações sobre os hábitos de pagamento dos portugueses. Tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, o relatório dos sistemas de pagamentos pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve.